Olá, boa tarde. Neste mês, a repercussão geral completou 15 anos de implementação no Supremo Tribunal Federal. As estatísticas da Suprema Corte apontam uma considerável redução no número de processos protocolados e distribuídos a cada mês, desde que a repercussão geral passou a ser requisito obrigatório para os recursos extraordinários no STF. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver como essa ferramenta nasceu. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal julga improcedentes ações que questionavam normas sobre reeleição de membros das mesas diretoras da Câmara Distrital e de Assembleias Legislativas. Ministro André Mendonça do Supremo anula a condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e caso vai à Justiça Eleitoral. Nesse caso, o processo deve ser analisado pela Justiça Especializada e não pela Justiça Comum. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça reconhece impedimento para empresário conhecido como Rei Arthur voltar ao Brasil e revoga a prisão baseada na condição de foragido. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes ações que questionavam normas sobre reeleição de membros das mesas diretoras da Câmara Distrital e de Assembleias Legislativas. Os ministros consideraram possível a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, seja dentro da mesma legislatura, seja na seguinte. As ações foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República e pelo Partido PROS. As 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionavam normas dos estados de Pernambuco e Minas Gerais e do Distrito Federal. O argumento era de violação aos princípios republicanos e do pluralismo político, além de desrespeito à Constituição, que impede a recondução de membros da mesa diretora das casas legislativas do Congresso Nacional na mesma legislatura. No entendimento do relator, ministro Nunes Marques, no entanto, estados, Distrito Federal e municípios não são obrigados a seguir essa regra, tendo em vista a autonomia deles para a organização político-administrativa. A maioria dos ministros acompanhou o relator e votou pela constitucionalidade da reeleição sucessiva uma única vez para o mesmo cargo das mesas diretoras das Assembleias Legislativas e Câmara Distrital. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-governador José Roberto Arruda. O ministro André Mendonça entendeu que o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. Arruda foi condenado em 2017 pela Justiça do Distrito Federal a 2 anos e 11 meses de prisão pelo crime de falsidade ideológica. O ex-governador foi acusado de forjar recibos para justificar o recebimento de R$50 mil de Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção conhecido como Caixa de Pandora. Arruda alegou que se tratava de doação para a compra de panetones que seriam distribuídos no Natal para pessoas carentes. O relator do caso, o ministro André Mendonça, concordou com os argumentos da defesa e afirmou que os documentos apontados como falsos para justificar as supostas doações de recursos foram confeccionados com o objetivo de serem apresentados à Justiça Eleitoral para prestação de contas. Nesse caso, o processo deve ser analisado pela Justiça Especializada e não pela Justiça Comum. Apesar da decisão, Arruda segue inelegível por conta de outros 12 processos. O Supremo Tribunal Federal vedou a possibilidade dos membros do Ministério Público da União serem removidos de seu ofício de lotação. As informações da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar 75 de 1993, que dispõe sobre o Estatuto do Ministério Público da União. A análise ocorreu numa ação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, questionando a regra que condicionava a permanência do integrante do MPU em seu ofício, a cada 2 anos, a decisões dos conselhos superiores. De acordo com a ação, a legislação criou uma espécie de inamovibilidade temporária.
Por maioria, os ministros entenderam que os dispositivos ofendiam a garantia da não remoção prevista na Constituição Federal aos integrantes do Ministério Público, na medida em que permitia a lotação de integrantes da carreira, independentemente de sua vontade, em ofício diverso daquele em que atua. Prevaleceu o voto do relator ministro Gilmar Mendes, o qual destacou que a garantia da inamovibilidade decorre da necessidade de preservar os membros de carreiras de temores e perseguições que venham inibir o livre exercício de suas atribuições. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Houve divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado por mais 3 ministros. O novo episódio do podcast Supremo na Semana conta com a participação da advogada, professora e apresentadora Gabriela Prioli, que fala sobre a atuação do Poder Judiciário brasileiro. E mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve a validade de multa para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro, e a proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias brasileiras foram outros destaques do podcast. Confira na reportagem. Para o STF, o motorista que beber e dirigir tem de ser punido. Os ministros mantiveram a validade da lei que pune o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Sobre a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais, mais uma vez, os ministros entenderam que a proibição é para defender o direito à vida, um dos princípios da Constituição, e que deve ser mantida. As decisões foram comentadas no podcast pela consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria. A lei seca, no contexto geral, vem para proteger o direito à vida, que é um bem coletivo, e que isso é maior, que esse direito é maior do que o direito individual. E também os ministros citaram dados, estatísticas de como essa lei serviu para diminuir de forma eficaz o número de acidentes no trânsito. No episódio 33 do Supremo na Semana, também tem a entrevista com a advogada, professora e apresentadora Gabriela Prioli. Ela falou sobre o seu livro Política para Todos e sobre a importância da tradução dos julgamentos para que todos possam entender as decisões que impactam a vida dos brasileiros. Proferido aquele acórdão, ou seja, quando foi decidida aquela questão que foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, viram que agora eu usei um vocabulário técnico e depois eu traduzi para a linguagem comum, a gente pode ter esse trabalho de tradução. Então, eu, a Mari e outras pessoas que trabalhamos com a comunicação, podemos pegar esse texto, que vai ter um monte de coisa que a gente não conhece se a gente não estudou direito, e tá tudo bem, porque não é esperado que nós conheçamos, mas aí essas pessoas vão traduzir para o público comum. Veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça revoga a prisão preventiva contra o empresário conhecido como Rei Arthur. Os detalhes, daqui a pouquinho, voltamos já. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. O relator no Superior Tribunal de Justiça, desembargador Olindo Menezes, reconheceu o impedimento para o empresário Arthur Menezes, conhecido como Rei Arthur, voltar ao Brasil. O magistrado revogou a prisão preventiva baseada na condição de foragido. Arthur Menezes, acusado de participação em organização criminosa por desvio de recursos públicos do estado do Rio de Janeiro, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção ativa. Atualmente, ele vive nos Estados Unidos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu um habeas corpus parcialmente ao empresário. Entendendo que ele estaria foragido, a Corte Regional permitiu que ficasse em prisão domiciliar caso concordasse em voltar ao Brasil no prazo de 15 dias e permanecer à disposição da Justiça.
No STJ, a defesa de Arthur Menezes alegou que o empresário não tem intenção de fugir e só não voltou ao Brasil devido a complicações com a Justiça dos Estados Unidos, onde é acusado de comprar votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O TRF2 entendeu que não teriam sido comprovadas as restrições impostas pela Justiça norte-americana e que, portanto, o empresário estaria foragido. O relator desembargador Olindo Menezes observou que há documentos no processo que indicam que o passaporte do empresário está retido pelas autoridades locais. Para o magistrado, a defesa conseguiu, de forma razoável, demonstrar que o não cumprimento do estabelecido pelo tribunal de origem não ocorreu de modo intencional, tendo em vista que o rei Arthur, como é conhecido, assumiu compromisso perante a justiça americana de obedecer a diversas medidas restritivas. Assim, o argumento de que o empresário estaria na condição de foragido não se sustenta. Dessa forma, Olindo Menezes concedeu liminar para afastar a ordem de prisão até o julgamento definitivo do recurso em habeas corpus. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a indenização por mineração ilegal deve ser de 100% do faturamento ou do valor de mercado. Os ministros firmaram o entendimento de que, nos casos de extração ilegal de minérios, a indenização à União deve ser fixada em 100% do faturamento obtido com a atividade irregular ou do valor de mercado do volume extraído, o que for maior. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que uma reparação abaixo disso poderia frustrar o caráter pedagógico punitivo da sanção e incentivar a impunidade. No caso julgado, a União propôs ação civil pública contra a cooperativa de exploração mineral da bacia do rio Uruçanga e outros 2 réus, pleiteando indenização por danos materiais de mais de R$1 milhão, valor de mercado estimado de 39,7 toneladas de argila e 53,8 toneladas de areia, conforme parecer técnico do Departamento Nacional de Produção Mineral. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixou indenização em 50% do faturamento bruto obtido pelos réus com a extração irregular. E a União recorreu do acórdão, alegando que o TRF4 não mencionou em qual dispositivo legal se baseou para reduzir pela metade a indenização pretendida pela infração ambiental. Além de defender que a reparação abrangesse a deterioração da área explorada e os lucros cessantes correspondentes à extração indevida. O relator do recurso especial no STJ, ministro Francisco Falcão, afirmou que o entendimento da Corte Estadual equivale a admitir que a administração pública estaria obrigada a indenizar os custos que o autuado teve que suportar com o cometimento da infração ambiental dolosamente praticada, o que contraria a jurisprudência do STJ. O relator concluiu que não há dúvidas sobre o valor do dano e que a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados. Veja a seguir a estreia da série especial sobre os 15 anos da repercussão geral no STF. Vamos mostrar hoje como nasceu essa ferramenta que possibilita a Corte selecionar os recursos extraordinários que irá analisar. Os detalhes, daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque, durante os seus 20 anos de existência, consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. Neste mês, a repercussão geral completou 15 anos de implementação no Supremo Tribunal Federal. Para marcar a data, a TV Justiça produziu uma série de reportagens especiais sobre o assunto. Mas você já ouviu falar nesse instituto? Na primeira reportagem da série, hoje vamos mostrar como
como nasceu essa ferramenta, que possibilita ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários que irá analisar. Isso de acordo com a relevância econômica, política, social ou jurídica. A pilha de processos não parava de crescer. Qualquer recurso com tema idêntico ou de importância só entre as partes chegava ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Moreira Alves chamava a situação do Supremo naquela época, pelo grande volume de recursos extraordinários, que era a crise do recurso extraordinário. O Supremo, à época, em 2007, ele tinha um acervo total de 127 mil processos aproximadamente, e desse total 90% eram das classes recursais, o recurso extraordinário e o agravo de instrumento em recurso extraordinário. Foi nesse cenário que os chefes dos três poderes assinaram o primeiro pacto em favor de um judiciário mais rápido e republicano. Aqui foi posto com transparência aquilo que precisamos ser, servidores da nação e escravos deste povo brasileiro. A emenda constitucional de número 45, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2004, representa a primeira parte da reforma do Judiciário. Determinou mudanças significativas. Trouxe, por exemplo, a repercussão geral nos recursos extraordinários. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Acho que foi o Jobim, ainda na revisão constitucional, que disse: vamos tentar um termo mais adequado e que não relembre tanto a arguição de relevância. Que veio, então, a ideia da repercussão geral. O professor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF, diz que, na prática, os ministros ganharam um mecanismo de seleção, um filtro. Só poderiam chegar ao Supremo os recursos extraordinários, considerados relevantes para a sociedade, e não apenas as partes. Serve como um filtro quantitativo e qualitativo para que o Supremo Tribunal Federal possa selecionar recursos extraordinários com temáticas que sejam expressivas, em outras palavras, que sejam transcendentes e que sejam relevantes, para que a Suprema Corte possa, a respeito desses temas, dar a última palavra, fixar uma tese que servirá como uma pauta de conduta para todo o sistema de justiça. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, acompanhou passo a passo os trabalhos para a reforma do Judiciário. Na época, era consultor legislativo do Senado. Primeiro assessorou a relatoria do projeto e depois foi coordenador da Comissão Mista do Congresso, destinada a regulamentar a Emenda 45. Tudo bem, no Supremo Tribunal Federal nós conseguimos identificar as questões importantes, mas como fazer com os tribunais lá embaixo, que são, no fundo, aqueles responsáveis por examinar os casos, deixar subir os casos que devem subir e reter, sobrestando os casos que devem ser retidos. Veja que hoje nós temos no Brasil, e isso é um dado importante de como a questão ainda precisa ser aperfeiçoada, hoje nós temos no Brasil algo como 1.930.000 processos sobrestados nas instâncias inferiores. Né? Alguns no STJ, outros dos tribunais regionais federais, outros nos tribunais de justiça. Essa estatística é de 2018. Hoje, provavelmente, esse número deve ser maior. Estados Unidos, Alemanha e Argentina, por exemplo, já usavam filtros de seleção de recursos para acesso à cúpula do judiciário há muito tempo. A experiência desses países ajudou na criação do instrumento no Brasil. A regulamentação foi em 2006, pela Lei 11.418, quando foram acrescentados alguns artigos no Código de Processo Civil. Entre eles, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. Para efeito da repercussão geral,
será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Caberá ao Tribunal de Origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais, até o pronunciamento definitivo da Corte. O Supremo, em maio de 2007, com a emenda número 21 ao Regimento Interno, fixou as regras para a aplicação da lei. No mês seguinte, a Corte julgou um agravo de instrumento contra a necessidade de demonstrar a existência de repercussão geral em matérias criminais. A decisão esclareceu a aplicação do filtro. A Corte, por unanimidade, seguiu o voto do relator, ministro Sepúlveda Pertence. Deve ser exigida a demonstração da repercussão geral em qualquer recurso extraordinário, incluindo o criminal. A verificação pode ser feita tanto na origem do recurso quanto no Supremo e cabe só ao STF a definição final. A Corte também determinou um marco temporal para o início da aplicação da repercussão geral. Só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido feita a partir de 3 de maio de 2007, data de publicação da emenda. Necessário pressuposto da admissão do recurso e do controle da questão constitucional nele inventada. Esta a repercussão geral. E agora chega aos 15 anos. Ellen Grace era a presidente do Supremo. Também em 2007 foi implantado o plenário virtual para agilizar a análise dos recursos extraordinários pela Corte. Alguns dos magistrados ainda não estavam muito afeiçoados ao uso do computador, de modo que foi necessário uma série de tratativas e muita conversa para chegarmos ao convencimento de que aquela seria a solução. Nesse cenário, o professor Alexandre Freire destaca o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele foi assessor das comissões da Câmara dos Deputados e do Senado no projeto. A comissão de juristas foi presidida pelo ministro Luiz Fux. As regras disciplinaram o instrumento da repercussão geral no sistema jurídico. E quando o Supremo afirma que uma matéria não tem repercussão geral, esse ato decisório não impacta apenas aquele caso, impacta todos os outros casos semelhantes que estão ainda nos tribunais de segundo grau. Então, na instância de origem, a vice-presidência, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferirá uma decisão de negativa de seguimento. Esse recurso não vem mais para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso, de fato, impede que a Corte tenha que se debruçar sobre temáticas repetitivas e também sobre temas que no passado já assentou que é incompetente para examinar, porque a matéria, por exemplo, é infraconstitucional. Vejam que a repercussão geral faz do Supremo Tribunal Federal uma corte mais constitucional. Não que o fosse anteriormente, já era uma corte constitucional, mas agora a gente vê a questão da objetivação do recurso extraordinário. Ou seja, a ideia de quando se julga um recurso extraordinário no Supremo, é claro que se está julgando o caso concreto, mas mais do que o caso concreto, se está julgando um tema que deve ser relevante, um tema que deve ter transcendência, ou seja, aplicação para casos similares. Na reportagem especial de amanhã, você vai conhecer a linha de frente do Supremo Tribunal Federal para a filtragem dos recursos extraordinários. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã, eu te espero. Tchau, tchau.